Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui para vocês uma teoria que eu aprendi recentemente. Foi numa conversa, até que informal, com um head de inovação de uma multinacional americana aí. E quando ele trouxe essa teoria na conversa bem sutilmente, por algum motivo esse assunto, sabe quando o assunto ele não sai da tua cabeça e você fica pensando nele? E eu não estava entendendo muito por quê, e eu entendi depois que é porque essa teoria ela fala muito sobre um pouco dessa performance que a gente tem no nosso trabalho e fala muito sobre, cara, por que que às vezes as pessoas elas estão num trabalho e elas não estão performando por algum motivo, elas não estão conseguindo se encontrar por algum motivo, e essa teoria ela liga muito bem essas questões e eu vou trazer ela aqui para vocês hoje, tá? Eu denominei ela da teoria dos três baldes, não foi assim que ele apresentou, né? Ele me apresentou ela de uma maneira um pouco mais despachada, assim, mas eu denominei ela de teoria dos três baldes. E essa teoria, eu acho que ela liga tanto a velocidade de trabalho, né, com quanto que existe de expectativa e de necessidade de entrega para que a pessoa ela se sinta satisfeita, ela se sinta, né, bem colocada e com sangue nos olhos assim mesmo, né? Então, por que se chama teoria dos baldes? Basicamente, essa teoria ela fala que existem três perfis, né, de profissional, especialmente quando a gente fala aí de desenvolvimento, de tecnologia, de inovação. E cada um desses baldes está associado a uma quantidade de água que você coloca ali dentro, ou uma quantidade de comida, ração, sei lá o que você quiser dar, e o quão rápido que cada um desses três tipos, né, de pessoa consome essa água, ou consome essa ração, enfim, né? Então, no primeiro tipo, a gente tem o pessoal que é os... Quem sabe, quem conhece de natação aí, eu fui nadador há muito tempo, né? Então eu gosto de usar, eu acho que essa analogia tem muito a ver com quem nada. Então, na natação a gente tem também esses três tipos, a gente não chama de balde, a gente chama que o pessoal que gosta de potência, de velocidade, né? São os velocistas, os meio fundistas e os fundistas. Isso são as pessoas que nadam provas curtas, 50, 100 metros. Os meio fundistas que nadam ali 400, 800 metros, aliás, 200 e 400 metros. E os fundistas são aqueles que nadam 800 e 1500. Bom, chega de teoria de natação, né? Mas basicamente a velocidade, então tem essa questão da explosão. No balde mais vazio aqui, no mais raso, né, são os velocistas. Essas são as pessoas que gostam daquele tipo de trabalho que ele é aquele tipo que você coloca uma lista de coisas a fazer e essa pessoa ela vai lá ticando cada uma dessas ela gosta dessa sensação de ter o dever cumprido quanto antes. Então é o tipo de profissional que você vai colocar para fazer uma melhoria de software, por exemplo, para você fazer uma correção de um bug, ou para você fazer uma implementação rápida, para você trazer um código de um lugar para um outro, para você fazer uma aplicação ali numa peça de soldagem, por exemplo, ou para fazer um protótipo rápido. O cara vai fazer um protótipo, ele vai testar, ele vai montar. Então são tipos de profissionais que eles têm essa necessidade de estar sempre com algo novo. Então o balde ele tem que estar sempre rasinho para o cara poder beber rápido e você já botar mais. E o cara ele gosta de ir bebendo aos pouquinhos, dando uns golinhos pequenininho, mas toda vez você tem que estar enchendo o balde dele com um pouquinho, porque você tem pouco tempo ali e toda vez que ele consegue esvaziar esse balde ele se sente bem. Então esse é o primeiro tipo de pessoa, de profissional. O segundo tipo de profissional é aquele que já consegue ter um pouco mais de tempo para entregar as coisas. Então, esse é o tipo de profissional que muitas vezes a gente chama ele que ele é o desenvolvedor ou aquele que vai trabalhar com tecnologia aplicada. Então, é um tipo de profissional que já precisa de um pouco mais de... Geralmente tem um pouco mais de trabalho intelectual envolvido, porque ele precisa entender, por exemplo, o que está na academia, o que está nos papers e trazer isso, por exemplo, para dentro do trabalho. Ou ele é o tipo de engenheiro, por exemplo, que trabalha com projetos um pouco mais compridos, um pouco mais demorados, que não vão ter um resultado imediato, que você não vai entregar isso aí para o cliente de imediato, né? Você vai precisar ter um tempo de processar, entender, ou ir lá no cliente, conversar, né? E geralmente a gente está falando aí, pô, de um tempo já de 2, 3, 4 meses, né? Até que ele consiga fazer uma coisa que vai dar aquela dopamina dele e falar, pô, entreguei. E esse é um tipo de profissional muito interessante, porque é um cara que não tá nem muito lá, nem muito cá, né? Ele vai trabalhando bem com uma temporalidade mais média de trabalho, né? Então, é um cara que consegue trazer conhecimento sem pegar... Então, no nível de conhecimento, ele não vai
tão a fundo, mas ele vai mais a fundo do que o primeiro cara. Então, o cara é um desenvolvedor, tá? Esse do meio. É o meio fundista, né? E o cara que ele é o fundista é aquele que você é o típico cientista, né? Aquele típico cara que mora num laboratório. Então você coloca para ele um problema, você enche o balde, esse é um problema, e ele vai ficar bebendo aquele negócio ali e vai, sabe, se satisfazer um tempão sem ter um resultado, sem ter aquela entrega, aquela dopamina. E é um tipo de profissional, na minha visão, um pouco mais raro, né? Que geralmente esse pessoal fica muito mais nas universidades e tal. Eles gostam de ter aqueles problemas mais complexos, aqueles problemas que às vezes ele não consegue nem enxergar direito uma aplicação para aquilo que ele está fazendo. Então ele vai lá e pesquisa, e para, e entende, e testa, e vê, e aí ele vê, acha uma outra coisa, alguém faz uma outra conexão com ele testa algo novo. E esses caras, se você olhar para esses três perfis juntos, eles são um combo muito interessante quando a gente fala de desenvolvimento ali, de novos produtos, quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, quando a gente está falando de criar coisas novas. Porque esse primeiro cara, esse último cara aqui, né, os fundistas, os caras do balde cheio, eles são pessoas que vão... Eles descobrem as coisas por vocação, eles são curiosos, são os caras mais curiosos desses três. Eles gostam de, sabe, fazer toda essa parte de pesquisa e de entender. E quando eles acham alguma coisa que faz sentido, aí você precisa ter esse cara do meio aqui que vai pegar aquilo e aplicar. Porque esse cara, ele descobriu e ele achou muito bom, e aí ele acha uma outra pergunta muito difícil de responder, que ele vai precisar mais 2 anos para ficar pesquisando, mais 2 anos para ele, sabe, ter aquele... Se enche de novo o balde dele e ele fica mais 2 anos. Ele não é um cara de aplicação, então você passa isso para o cara que é do balde médio. Esse cara, ele vai ter um tempo para entender, para descobrir qual que é a aplicação disso, como colocar, e aí ele vai pegar e colocar na prática, ele vai desenvolver, e aí esse cara é o que vai dar um pouco mais de torque, transformar talvez aquela ideia em um produto. E por fim, quando esse produto já tiver mais ou menos assim, você já deixa para o cara que é o último dos três, né? Que é o cara do balde raso, que é o velocista. Esse cara, ele vai pegar esse produto e vai fazer as melhorias, vai deixar ele empacotado e já vai mandar para o cliente. Aí quando ele mandar para o cliente, vai precisar de uma outra versão, os caras vão querer alguma outra coisa que não estava ali, ele vai fazer essa adaptação, ele vai fazer essa melhoria. E assim por diante. Então você vê que quando você entende dentro de uma linha de desenvolvimento, ali dentro de uma linha de pesquisa, como que esses três eles podem se encaixar, cara, é fantástico você ver como que o trabalho, né, se bem encaixado pro tipo certo de pessoa, a pessoa ela fica muito contente. Então se você colocar um cara que é um fundista para fazer um trabalho muito moroso, que demora muito, que ele vai ter que, sabe, ele vai ter o resultado só lá na frente, você vai fazer esse cara completamente miserável no trabalho dele, né? E ele não vai dar o resultado que ele poderia, porque se você der para ele assim tarefas curtas, entregas diárias ou semanais e ele estiver sempre ali naquela mesma batida, numa frequência mais alta, ele vai ficar muito mais contente, né? E a mesma coisa se você fizer aquele cara que ele pensa, mais reflexivo, que ele gosta de se aprofundar mais nos problemas, né? E você jogar ele para um trabalho muito mais rápido, muito acelerado, ele vai se sentir perdido, ele sente que ele tá perdendo o controle daquilo, ele não tá conseguindo ir a fundo o suficiente, ele não tá conseguindo resolver as dúvidas que ele precisa, ou talvez o desafio que você está dando para ele não seja suficientemente complexo para ele se satisfazer, né? E eu achei essa teoria muito legal, e como esse head de inovação ele lida, né, com inovação a nível global, ele precisa ter essa visão para entender como encaixar as peças dentro dos times, né, como encaixar as peças dentro dos projetos que surgem mundo afora. Enfim, eu achei que esse é um conhecimento muito interessante de passar para vocês, não só porque, né, para aqueles que trabalham com inovação, mas para quem trabalha com pessoas e até para nosso próprio trabalho, né, para a gente enxergar como que nós somos, como que nós nos satisfazemos melhor e talvez como modelar até o nosso trabalho para que ele se encaixe mais em uma ou outra área, né? Então, se eu sou um cara que estou trabalhando com coisas muito complexas, muito longas, mas eu tenho essa necessidade de ter as entregas, então por que eu não faço um exercício de quebrar isso aí em itens menores para que eu possa ter esse golpe de dopamina todos os dias e sentir que, pô, tô avançando, né? Ou ao contrário, se eu sou um cara que, cara, eu sinto que tudo tá ficando muito aglomerado, todo dia parece que tem muita coisa e eu preciso, né, ter um tempo a mais para pensar, então eu
posso talvez conseguir alocar o meu trabalho, aquelas tarefas, categorizar elas e alocar elas em slots maiores dentro da minha semana, dentro do meu mês, e eu posso fazer as coisas com calma. Então eu entro num estado mental de trabalho, e aí eu trabalho até o final, termino aquilo, depois eu entro em outro bloco grande de trabalho, faço. Então a gente adapta o nosso trabalho para o tipo de pessoa que a gente é. Então é isso, esse é o conhecimento, é uma teoria que eu achei muito legal. Queria que vocês colocassem aí se vocês enxergam isso também dentro das equipes de vocês ou dentro de vocês mesmos. Quem que são, qual tipo de balde vocês sentem que vocês são, né? E é isso aí, se vocês tiverem dúvida, deixe nos comentários. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo. Até uma próxima e nos vemos!